Bom dia, meus irmãos. Graças damos a Deus, né, por mais essa manhã que estamos aqui para fazer o nosso estudo da EBD, para, aliás, dar continuidade àquilo que a gente já vem discutindo e aprendendo sobre o livro de Atos. É muito importante. E agora a gente já está na altura aqui do capítulo 13. Vamos começar a dar início às viagens de Paulo. Amém? Espero que vocês estejam conosco, aprendendo aí, porque nós temos se dedicado a estudar, continuar estudando a palavra de Deus, mesmo nesse momento em que estamos de quarentena, mas não podemos parar. Por isso eu convido você para estar orando comigo, para sentar aí, pegar sua Bíblia, para a gente estar estudando juntos. Eu vou fazer uma oração e logo depois a gente vai estar dando início ao nosso estudo aqui de EBD. Amém? Glorificamos-te, ó Deus, por mais uma manhã, por mais um dia, Senhor, que nos concedeste com vida. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá de ainda mesmo em nossos lares continuar transmitindo a Tua palavra, os Teus ensinamentos, ó Deus, através dessa ferramenta que estamos usando, Pai, neste momento, que é o YouTube, ó Deus, mas que Tu possa, Deus, adentrar os nossos lares, os nossos corações todos os dias, ó Pai. Queremos Te agradecer e entregar nas Suas mãos tudo aquilo, ó Pai, que tem nos afligido, ó Pai, que tem afligido a terra, Senhor. Cremos no Teu poder, que Tu está no controle de todas as coisas. Abençoa, Deus, aqueles que estão enfermos, que estão com essa enfermidade, ó Pai, do momento. Cure a cada um conforme a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Talvez você não saiba, mas o teu passado. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo, então, como a gente falou, né, do livro de Atos dos Apóstolos. E a gente vai começar a dar início, né, às viagens de Paulo. E para isso eu separei aqui, né, uns trechinhos que a gente vai começar a estudar no capítulo 13. Mas eu vou dar uma voltada lá no capítulo 11, depois no capítulo 9, só para a gente entender mais ou menos, estar relembrando, né, como se procedeu esse encontro aí de Paulo e Barnabé. Então, aqui como eu pesquisei aqui nos meus estudos, fala assim, ó, Barnabé era de Chipre, da tribo de Levi. Isso está lá no capítulo 11, versículo 19, que vai dizer que após a dispersão por causa da morte de Estevão, né, a igreja teve essa dispersão e alguns foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem aos judeus. Mas alguns deles, cipriotas e sirineus, contaram as boas novas de Jesus aos gregos, e muitos creram e se converteram. E quando os apóstolos receberam essa notícia em Jerusalém, enviaram Barnabé, que diz assim lá no versículo 22 ao 25 do capítulo 11. Se você quiser, você pode pegar aí, passar ali atrás, ali, então, capítulo 11, do 22 ao 25. E assim se deu por obra do Espírito Santo, chamado de Barnabé e Saulo, como relata aqui em Atos 13, versículo 1 ao 3, né? Está aí na sua Bíblia. Você pode estar... o início ali do nosso estudo, que fala assim, ó, na igreja de Antioquia, Atos 13, do 1 ao 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Aí assim dá início
as viagens de Paulo. Em Chipre, primeiro em Chipre, enviados pelo Espírito Santo, declararam a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus na sinagoga judaica. João estava com eles, como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Eu separei aqui sobre essa cidade, Pafos, né? Pafos era o quartel-general de Roma, nas extremidades do oeste de Chipre. Lá eles adoravam a deusa Afrodite, que era a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Então a gente vê como ali imperava, né, o pecado sobre aquela cidade, por eles adorarem, né, a um falso deus. Né? Eles tinham Afrodite como deusa. Eles amavam muitos deuses, mas tinha ali logo de destaque Afrodite. Então vamos dar continuidade. Eu parei aqui no versículo 6. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, né? Esse é o significado do seu nome, mágico, feiticeiro, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, aí aqui quando vem, né, falar sobre a mudança, né? Não é a mudança do nome, né? Porque Saulo era Saulo, né? Onde ele nasceu, mas em romano, como ele tinha cidadania romana, ali o nome seria Paulo, né? E cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Nós percebemos aqui como Paulo, ele assim, quando lá na frente fala, né, que eles foram enviados, cheio do Espírito Santo. E naquele momento ali, quando ele viu, né, que ele estava ali falando de Jesus, e o procônsul Sérgio Paulo estava prestando tanta atenção, sabe, aderindo, recebendo aquela palavra, o inimigo ele não ficou satisfeito. Então, ele usou ali Elimas para poder perverter ali a palavra do Senhor, né, para que o procônsul não fosse convertido. E como Paulo, né, estava ali, mandado por Jesus Cristo realmente, pelo Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, como a palavra falou, então, de imediatamente ele percebeu, né, aquela astúcia do inimigo e logo, né, mandou essa palavra para que ele fosse repreendido, dizemos assim, né? E imediatamente vieram sobre ele névoa, escuridão, e ele tateando, procurava quem o guiasse pela mão, né? Porque Saulo falou que por um tempo ele ficaria cego. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. E ali eu creio que foi ganhado uma alma para Cristo, né? E depois dali de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Né? Tem uma história, né? Assim, os estudiosos falam, né? Porque João teve medo ali de uma coisa que aconteceu, de um lugar que eles iam passar, e meteu o pé e foi embora, deixou eles ali, abandonou eles. Então, o versículo 14 já fala assim, ó, de Perge prosseguiram até Antioquia da Prisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Sinagoga era um lugar, né, que os israelitas falavam ali das leis.
todos os sábados. E depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: irmãos, se você tem uma palavra de encorajamento para o povo, falem. Então, né, Paulo aproveitou. E aqui no versículo 36, a gente percebe, né? Tendo, pois, Davi servido aos apóstolos, Paulo era claro, sabe, em falar, né, da lei, daquilo que eles liam e do que os profetas já tinham advertido ao povo, né, para que ficasse atento que uma hora o Messias chegaria. Mas eles não perceberam. Tendo, pois, Davi, ele falando de Davi, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, morreu. Foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele, Jesus, a quem Deus ressuscitou, não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas. Preste bem atenção. Olhem escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se a vocês fosse contado. Então ele está falando da salvação aos gentios, porque os judeus achavam que a salvação era só para eles. Mas não, Deus tinha um plano de usá-los para que o nome dele fosse conhecido, mas eles falharam. Então veio Jesus, né? E Jesus começou a ensiná-los, não negando a lei, mas ensinando como deveria ser praticada a lei, o que realmente a lei queria dizer. Então Jesus fez esse trabalho claramente, mas eles queriam só aquilo que estava escrito ali, porque eles não pensavam. Parecia assim que não meditavam mesmo naquilo que Deus queria realmente deles. Então, foi isso que aconteceu. E quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. E despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Eles conversaram com eles, recomendando-lhes que continuasse na graça de Deus. Então, assim, eles se maravilharam, sabe? De quando abriu ali a luz para eles entenderem. Muitos não entenderam, muitos não quiseram nem pensar na possibilidade, porque tinham um coração duro. Mas aqueles que receberam da palavra de Deus, tanto os judeus como os gentios, nossa, foi maravilhoso. E é assim conosco, quando a gente começa a aprender um pouco mais da palavra de Deus e que a gente vai entendendo e vai trazendo para dentro da gente, nossa, a gente quer, sabe, aprender, é maravilhoso. Então, convido a vocês, estejam sempre presentes, né, nos nossos horários de culto. A gente tem feito um esforço tremendo, assim, não é sacrifício, mas para que tudo chegue, né, na casa de vocês, né, até cada um de nós, seja em casa, agora com celular, então a gente pode estar assistindo numa hora que for melhor, num local, né, onde a gente estiver, às vezes está trabalhando, né, e você tem um tempinho ali, você pode aproveitar, assim, então a graça do Senhor é muito grande e a gente tem tido essa oportunidade de usar a ferramenta, né, assim, com sabedoria, né, a internet. A gente está usando com sabedoria, porque quando surgiu foi uma novidade, mas muitas pessoas usam, né, para o lado errado, como tudo aquilo, né? Deus faz as coisas boas, tudo é feito por Deus, Deus dá sabedoria ao homem, mas o próprio homem, infelizmente, né, pela maldade mesmo do coração, infelizmente, dá
lugar ao diabo, né? E aí estraga aquilo que Deus fez bom e leva para um lado mal. Então nós, cristãos, aqueles que querem aprender mais de Deus, use, né, essa ferramenta poderosa que hoje a gente está aqui fazendo, podendo, né, nesse tempo de quarentena, que devemos ficar, né, em nossos lares, mas mesmo assim a palavra do Senhor está livre, né? É como Paulo falava quando ele estava preso, né? Ele estava preso, mas as palavras podiam continuar sendo falada, levada aos corações. E nós damos graças a Deus por isso. Então te convido, esteja sempre prestando atenção nos horários, né? E meditando, sabe? Procura um momento, se na hora você não pôde ouvir, mas vai ficar gravadinho aí. Procura um momento em que você possa estar ouvindo ali, refletindo, prestando atenção, um tempo que você não vai estar ocupado, né? Reserve um tempinho para fazer isso. Vai ser maravilhoso para mim, para você. Eu creio nisso, tá bom, meus irmãos? Então vamos dar continuidade, né? No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Olha que benção. Por quê? Aqueles que ouviram começaram a espalhar para outros. Então, quando chegou, não, eu quero também, quero ouvir, quero ver, né? Comprovar, né? Do que vocês estão falando, isso é maravilhoso mesmo. Então, a sinagoga encheu, né? E quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradizendo o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltemos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. E ouvindo isto, os gentios alegraram-se, né? Opa, que bom, que não são só para eles, chegou até nós também temos essa oportunidade. Então os gentios se alegraram e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalha por toda a região, mas os judeus ensinaram a palavra do Senhor, se espalhava por toda a região. Estou no versículo 50, hein? Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do território. Eles sacudiram o pó de seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. E os discípulos continuavam cheios do Espírito, de alegria e do Espírito Santo. Aí o capítulo 14 fala assim, ó, em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram às sinagogas judaicas, né? Estavam sempre fazendo isso. E ali ficaram de tal modo que veio a crer grande multidão dos judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilha pelas mãos dele. Então, aqui em Atos 14, versículo 3 em diante, fala assim, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilha pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apredejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônica de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Então você vê assim que eles passavam por perseguições, mas eles não paravam. Eles saíam de lugar, mas
ia para outro, continuando a falar da palavra do Senhor. Em Listra e em Derbe. Em Listra havia um homem paralítico, dos pés aleijado desde o nascimento, que vivia sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e enviou e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, fique em pé. E com isso o homem deu um salto e começou a andar. Então você percebe que quando fala que Paulo olhou para ele e viu que o homem tinha fé. E assim, é importantíssimo, porque às vezes a gente está, vamos dizer, pregando lá vou dar um exemplo na igreja mesmo, tá? O pastor está lá no púlpito, ou algum outro mensageiro, ou a gente mesmo que gosta de dar o estudo, de falar, de fazer uma reflexão, uma pequena reflexão, né? Mas é tão importante quando a gente está lá, que a gente consegue olhar toda a igreja. E a gente percebe pessoas, às vezes, infelizmente, né? Pessoas que não dá tanta importância assim, porque às vezes você vai para a casa do Senhor, mas senta lá com a cabeça em outro lugar, com a cabeça longe daquilo que você deveria estar fazendo, que é cultuando ao Senhor, participando, porque é quando o mensageiro traz uma mensagem que às vezes o Senhor tá, porque assim, é uma palavra que é para você, mas você não consegue receber. E às vezes você sai dali tão vazio, tão, fiz meu papel, fui na igreja e voltei. E não é assim, a gente tem que aproveitar em todos os momentos que a gente puder ter oportunidade de falar da palavra de Deus. Deus fala comigo, sabe? Então Deus fala através do homem. E muitas das vezes é assim. E a gente, quando percebe, a gente está lá em cima, que a gente percebe, sabe, um olhinho brilhando, a gente percebe aquelas pessoas que estão interessadas mesmo, sabe, em participar, que está cultuando, né? Às vezes tem irmãozinho que fala assim, glória a Deus, fala baixinho, né? Ou fala mais alto, eu não sei, mas porque ela está concordando com aquilo que está falando, porque está tocando o coração dela. E isso é importantíssimo, sabe, para você, para o pregador e para Deus mais ainda. Porque quando o irmão, a gente tem que dar honra a quem tem honra, como fala a palavra de Deus. E quando o irmão vai lá na frente para pregar, para dar um estudo, eu acredito, eu creio, porque há muito esforço que ele para, né? Investe seu tempo para estudar, para pesquisar, para levar tudo ali para a igreja estar aprendendo. E é tão gostoso isso, mas às vezes a igreja não recebe, sabe? Não sei o que acontece, mas se isso acontece com você, peça a Deus que mude esse teu jeito de ser, para que você vá para a igreja já desde casa adorando o Senhor, para que quando você chegar lá e você sentar, você prestar atenção nos detalhes daquilo que Deus vai falar para você através daquela pessoa que está lá na frente, através da mensagem daquele louvor que você vai ouvir. Não fica só olhando para o lado, não. Vamos prestar atenção, ser atentos, sensíveis ao Espírito Santo para a gente receber da palavra de Deus. E esse homem aí, ouvira Paulo falar, quando Paulo olhou diretamente para ele, sentiu ali, nossa, ele tem fé. E Paulo vira para ele e fala, né, levanta-te, fica de pé. Então, assim, eu imagino, assim, como foi a situação, maravilhoso. Ele recebeu daquela palavra e ele levantou e ficou curado. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando... peraí, voltei lá em cima, né? E ele ouvira Paulo falar, quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em línguas licaônicas. Os deuses desceram até nós em forma humana.
A Barnabé eles consideraram ali naquele momento que eles eram deuses, né? Por ter feito aquele milagre. E a Barnabé eles chamaram de Zeus e a Paulo chamavam de Hermes. Eram deuses gregos, né? E porque era ele quem trazia a palavra. Ah, tá. Paulo chamado Hermes porque era ele que trazia a palavra. O sacerdote Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois. Olha, um sacerdote, hein, de Zeus, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifício, eles queriam cultuar. Olha como que é importante isso. Infelizmente, eles estavam adorando os deuses falsos. Mas olha só como é importante a nossa, como se diz assim, o nosso ato na casa de Deus, sabe? Eles ficaram tão felizes de ver aquele milagre acontecer, e ele foi lá e trouxe sacrifício, eles queriam ofertar ao Senhor, dar o melhor para o Senhor. E a Bíblia fala que nós somos sacrifícios vivos. Então, para isso, a gente tem que adorar, exaltar o nome do Senhor, falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero aprender. É essa oferta que Deus espera do nosso coração, sabe? Quando a gente fala em oferta, não é só levar o dízimo, o dinheiro para a igreja. É lógico, a igreja precisa, né, sustentar, né, as contas da igreja, que precisa para ela estar funcionando. Mas Deus espera de nós sacrifícios vivos de louvor. É o que está dentro de nós, é o que está dentro do nosso coração. E isso é maravilhoso. Então o povo ali se alegrou e infelizmente, né, erradamente por causa dos deuses que eles achavam que eles eram. E homens, aí Paulo falou assim, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos. Então, quer dizer, eles não se aproveitaram, né, da fraqueza ali daquele povo. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e voltem-se para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade e dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir a multidão que lhes oferecesse sacrifício. Eles não estavam conseguindo ainda assim, hein? Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Ah, meu Deus, eles sempre, né? Apedrejando Paulo e o arrastando para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Então, agora a gente vai falar do retorno para Antioquia da Síria. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo-se os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então ele tinha que ali alimentar a fé, né, daqueles que estavam com ele. Porque eles falando, imagina você falando da palavra de Deus, do amor de Deus, e Deus permite, né, que aconteça aquilo ali. Então, ele vai para fortalecer a fé, para que ninguém desistisse, né, do caminho. Ele fala, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Né? A gente vê o exemplo de Jesus. Por quantas tribulações ele passou, mas a gente crê, né, no poder do nome dele, e se nós queremos ter o nome de cristãos verdadeiramente,
A gente sabe, né? Jesus mesmo já falou, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram-se à igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Isso é muito importante. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Então, a gente vai ver agora aqui no Concílio de Jerusalém, porque quando eles começaram a falar, né, dos gentios que receberam também o Espírito Santo, a fé, então aquilo ali mexeu muito com a igreja, porque muitos dos discípulos ainda pregavam, né, a salvação de Jesus, mas que deveria ter a circuncisão. Ainda teriam que ser circuncidados, porque os judeus, essa era uma aliança que Deus tinha lá com os judeus. E eles não e eles achavam que isso. Então, quer dizer, se fosse assim, né, invalidaria a morte de Jesus na cruz. Que a salvação não seria somente pelo sangue de Jesus derramado. Teria outras condições. E Paulo sempre lembrava isso, que Deus tinha chamado ele para pregar aos gentios. Isso aí é muito lindo isso. Então, alguns apóstolos não entendiam. Então, fizeram aquela reunião, né, aquela assembleia, para discutirem esse problema, né, para ficar claro aquilo que realmente eles deveriam pregar. Todos falando uma mesma coisa, uma mesma linguagem. Isso é muito importante, porque muitas das vezes as pessoas têm a vontade de seguir o caminho de Jesus, mas às vezes encontram barreiras, né? E algumas, não vamos dizer religião, não, lógico que não, mas em algumas denominações e algumas pessoas que acham não, que para você ser salvo tem que ser assim, assim, assado. Então, não é por aí. Para ser salvo, nós temos que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, é um Deus só que nós servimos, ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, né? É a Trindade, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é um só. Então, é nele que nós devemos crer. E não precisamos de mais nada. Não precisamos mais de ervazinhas, sabe? De levantar altares para as outras coisas, de fazer sacrifícios, né, aos animais para oferecer a Deus. Não, Deus quer um coração puro, verdadeiro, amando somente um Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Então, aí o capítulo 15 fala assim, ó. Alguns desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Olha como é que eles falavam. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. E isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda de discussões com eles. Porque Paulo e Barnabé tinham falado, né, que era somente aceitar Jesus. Por isso, muitos gentios, né, começaram a crer e aceitaram a palavra de Jesus e aceitaram Jesus como Senhor. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros a irem para Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés.
Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Paulo levantou-se e dirigiu-se a eles. Paulo fala assim: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes não tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como Ele também. E toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles fizeram entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Eu assisti até um filme da história de Paulo e nessa parte aqui dava ênfase, né? Isso foi o filme que eu assisti. De Tiago, né? Ali contrariar muito, porque tinha que ser circuncidado e tal, e Pedro era o responsável pela igreja. Então, aqui até vai falar assim, ó, Simão nos expôs como Deus no princípio, voltou-se aos gentios a fim de reunir-se dentre as nações um povo para o seu nome. Ah, tá, isso foi é porque eu parei para falar que tinha assistido o filme, né, e frisando ali Tiago, que eles se contrariavam muito. Mas ali foi discutido tudo, e quando Pedro, né, tomou a decisão, que ele pensou bem, então ele falou, então que todos sejamos unânimes, né, nessa questão. Então, assim, é importante, muito importante, que a igreja, mesmo discutindo certos assuntos, é importante que no final de tudo tome-se a decisão, mas que seja tudo resolvido ali naquele momento, para que depois não se fale mais naquele assunto e prossiga aquilo que foi determinado. Então, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas, conhecida desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos, a decisão dele, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então tomou-se ali a decisão que os gentios não precisariam ser circundados, somente crer no poder do nome do Senhor Jesus Cristo e que Jesus Cristo era Filho de Deus e foi morto e ressuscitado. É isso que nós devemos pregar. E então a carta do concílio aos gentios, a carta dos cristãos aos gentios. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher
alguns dentre eles a enviá-lo a Antioquia com Paulo e Barnabé, e escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos, e com eles enviaram a seguinte carta: aos cristãos gentis que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Eles escreveram, né? Eu vou cortar aqui um pouquinho para a gente encurtar mais o tempo. Então eles escreveram tudo que foi decidido ali no concílio, né? E enviou Barnabé e Paulo de novo, né? Aqueles irmãos, e mandaram mais, né? Judas e Silas, né? Para reforçar aí essa decisão, para que a igreja viesse receber essa notícia aí. Então isso é muito importante, né? E a gente vai terminar aqui falando de Timóteo, né? Quando Timóteo acompanha... Não, primeiro, no versículo 36, né, do capítulo 15, vou falar do desentendimento de Paulo e Barnabé. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades. Já tinham, né, feito todo aquele trabalho de levar carta, de expor aquilo que eles tinham decidido, né, sobre os gentios, já está tudo tal. E aí, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo. Então Paulo tinha aquela preocupação, né? Que ele implantou várias igrejas, mas queria voltar, né? Com o tempo queria voltar para saber como eles estavam indo, né? Para dar aquele reforço, para eles continuar ali dentro do caminho do Senhor. Barnabé queria levar João também, chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois eles o abandonou, né? Ele tinha abandonado ele lá na Panfilha. Lembra? Lá, né? Quando ele meteu o pé e foi embora. Então Paulo falou: não, agora não vamos levar ele não. Mas Barnabé queria levar ele. Mas Paulo achava prudente levá-lo. Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha. Não permanecera com eles, porque ele não tinha permanecido no trabalho com eles. E tiveram um desentendimento. Quer dizer, eles iam tão bem, mas isso acontece em todas as melhores igrejas, né? Às vezes tem umas discordâncias, umas coisas, e ali eles tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Continuaram fazendo o trabalho do Senhor, mas Barnabé, né, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Encomendados pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Ele continuou a trabalhar. Barnabé fica aí com João, continua fazendo trabalho, e eu vou para cá com Silas. Silas me acompanha e eu continuo também o trabalho. O negócio é não parar a obra, né? Então, Timóteo acompanha Paulo e Silas. Chegou a Derbes e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades, isso era para não ter problemas lá para atrapalhar a obra, foi só por isso, tá? Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, né? Que foi lá do concílio, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Aí agora a gente vai partir aqui para a visão de Paulo em Troade. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, assim, a gente também tem que ter esse discernimento. Quando Deus diz não, a gente precisa ter essa sensibilidade e resposta do Senhor, porque às vezes o Senhor também diz não naquele momento. E quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Então contornaram a Mísia
e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem de Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Aí fala da conversão de Lídia e Filipos. Partindo de Troade, navegando diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neópolis. Dali partiram para Filipos na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito, que ali ficaram vários dias. E no sábado saímos da cidade, aí a gente já vê a presença ali de Lucas, né? O médico, junto deles. Porque Lucas foi quem escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. Foi ele que escreveu. E aqui ele já se mostra que estava junto. Olha só, no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada como as de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerarem uma mulher crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Quer dizer, eles ficaram na casa dela. Agora tem um detalhe muito importante que fala assim, ó. Uma das que eu via era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Então, assim, muita gente, né, nesse mundo assim, é temente a Deus, conhece de Deus, sabe? Fala de Deus, faz orações, mas ainda não entenderam a salvação em Jesus Cristo. Porque a salvação, ela vem através de Jesus Cristo. Então a palavra não mente sobre isso. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então muitas pessoas sabem que Deus está em todo lugar, que Deus é que fez o homem, Deus é que fez todas as cores, todas as coisas, sabe? Mas não dá o lugar devido ao Senhor Jesus Cristo, né? Porque põem outros deuses, oram a Deus, mas com uma imagem ali, adorando aquela imagem, né? E falam de Deus. Então a gente vê, Lídia era temente a Deus, mas ainda não tinha ouvido falar de Jesus. E quando Paulo fala, ela crê e aceita Jesus. Então isso é muito importante, é um detalhe muito importante. E certo dia, indo para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhação. E essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou, porque ele ia atrapalhar muito, né? O diabo, ele queria mesmo atrapalhar a caminhada deles, o trabalho que eles estavam fazendo de levar, né, a palavra de Jesus, porque imagina aquela mulher gritando e tal, e aqueles que perseguiam a ele, né, poderiam ouvir daquilo e poder prendê-los, né, e foi até o que mais na frente aconteceu. Irmãos, eu vou parar por aqui, depois eu vou falar sobre a prisão realmente, né, de Paulo e Silas, e como Deus foi com eles ali dentro daquela prisão, quando eles, mesmo presos, mas adoraram ao Senhor grandemente, né? E a palavra de Deus que fala ali que naquela noite muitos foram convertidos, principalmente o carcereiro e a família dele. Então, assim, como Deus trabalha, como Deus dá visão, quando falou para ele, né, em visão, que era para ele ir para Macedônia. Então é muito importante a gente ficar ligado nisso e adorar o nome do Senhor em todo tempo,
porque Jesus Cristo está às portas, a gente precisa falar da palavra do Senhor, né? Realmente a palavra verdadeira, e adorar o seu nome em espírito e em verdade, para que possamos dar continuidade à obra do Senhor até que Ele venha, né? Então que o Senhor Jesus Cristo esteja nos abençoando grandemente, a mim, a você e a igreja, e que nesse tempo de dificuldade nós possamos dar valor ao material que a gente tem em casa, ou seja, né, a internet, ou também a nossa Bíblia, ou também não, principalmente, né, nossa Bíblia que a gente tem em casa, livros de estudo, dá importância e ajuda aos irmãos que estão aí pregando a palavra de Deus, para que a gente não se sinta, né, como se não estivesse falando para as paredes, porque nós não estamos. Deus é que faz a obra, eu creio, mas você precisa abrir o coração para receber do Senhor, porque às vezes a gente fala assim, no tempo de Deus vai ser feito, no tempo de Deus eu vou fazer, no tempo de Deus eu vou aceitar, no tempo de Deus eu vou aprender. O tempo de Deus é hoje. Jesus, quando veio, ele falou arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Então o tempo de Deus é agora. A sua decisão é que vai fazer o momento, porque a palavra de Deus ela já foi falada, já foi anunciado as boas novas. Então, quando a gente dá desculpa que é no tempo de Deus, é porque a gente está covardemente adiando esse dia por medo, por, não sei, medo ou por vontade de não deixar certas coisas, não se esforçar para quebrar o mal na nossa vida. Então, preste atenção, irmãos, o tempo de Deus é hoje e nós precisamos juntos adorar o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Desceu aqui e as cadeias que